Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 007. O que você é? 2. Os dormitórios da Valhalla Academy são divididos em estágios. Existe um dormitório geral para os alunos básicos que ingressaram na academia. Depois, há o dormitório avançado usado pelos filhos daqueles que doaram algum dinheiro para a Valhalla. Faz sentido fazer tanta diferença em uma academia onde todos os alunos devem ser iguais. A palavra poderia ter saído, mas Valhalla não cedeu à sua política. Isso também é verdade, porque doações representavam um pouco da manutenção de Valhalla. Claro, é possível operar a academia sem doações, mas a qualidade da operação muda quando as doações são recebidas, então Valhalla deu vários benefícios aos doadores de uma forma ou de outra. Eu não me importava com as notas. De qualquer forma, a esse respeito, Rockjill Bentrick, que doou uma grande quantia para Valhalla e entrou em Valhalla como estudante de intercâmbio como um caso especial, estava usando um quarto muito espaçoso entre os dormitórios superiores. Havia tantos itens luxuosos naquele quarto grande que era difícil vê-lo como um mero dormitório. Vários móveis sofisticados, como sofás e armários, que eu acho que os alunos comuns podem precisar agora. Claro, a mobília luxuosa não foi colocada em Valhalla, mas foi trazida por Rockjill Bentrick. Caramba! Uau, Jancha! Rockjill Bentrick estava carrancudo depois de derrubar uma cadeira no valor de vários milhões de won com a mão apenas um momento atrás e enviá-la voando para o céu. Como você ousa me tratar assim? Rockjill relembrou o momento anterior, sentindo suas entranhas virarem de cabeça para baixo. O aparecimento de Kim Jo-yeol, que se insultou escrevendo constantemente palavrões desconhecidos dos quais nem mesmo a família direta tinha ouvido falar. Sobre o assunto de um órfão humilde. Baki. Kajijik. Um pedaço de cadeira jogado por Rockjill voou e quebrou uma mesa no valor de vários milhões de won, mas ele não se importou e continuou repetindo a cena anterior em sua cabeça. Ei! Quanto mais você repete, mais raiva você enche. Se ele tivesse sofrido um pequeno insulto como esse em sua vida, as coisas teriam sido melhores, mas, infelizmente, Rockjill Bentrick tinha sua família nas costas desde que nasceu, e ninguém nunca havia dito isso a ele. Em uma palavra, Rockjill Bentrick estava tão cheio de raiva que não conseguia pensar direito. Na medida em que ele não pode julgar o quão tolas são as coisas que ele está pensando em sua cabeça agora. Yuria. Yuria fica em silêncio ao lado da mesa quebrada com a pergunta de Rockjill. No entanto, Rockjill logo se aproximou dela como se não gostasse de seu comportamento. Opa! Ele agarrou o cabelo dela e disse com os olhos arregalados. Me responda, né? Você acha que ainda é a filha mais velha da família Palace? Devo expulsá-lo da família agora? Não. Momentaneamente, seus olhos ferozes se voltaram para Rockjill, mas depois de um tempo, Yuria baixou os olhos e respondeu. Rockjill olhou para ela como se não gostasse dela, mas logo jogou seu cabelo para longe nervosamente e começou a falar. Ligue para Dizera. Eu tenho alguém para tocar. Tudo bem. E, ouvi dizer que há um filho da família Sunrise no segundo ano? Entre em contato com eles também. Ele disse que me veria na Bentrick. Tudo bem. Não responda apenas, vá embora, mova-se rapidamente. Com as palavras de Rockjill, Yuria não respondeu e silenciosamente saiu da sala onde os móveis foram quebrados, e Rockjill Bentrick estalou a língua como se não gostasse dela. Eu definitivamente vou fazer você se arrepender de me fazer sentir essa vergonha ridícula. Ele sorriu e deu seu sorriso maldoso característico. O sítio de Valhalla ostentava um tamanho muito grande, mesmo que medido apenas em diâmetro, com um diâmetro de 3 km sendo o padrão. Neste momento, no centro do terreno, concentra-se a escola onde os alunos têm aulas, e ao redor dela, há estádios e prédios especiais para auxiliar os alunos nas aulas. No entanto, apesar do fato de haver muitos edifícios, o terreno de Valhalla tinha muito mais terrenos baldios do que espaços onde algo foi construído.
Não, era mais correto dizer que havia uma montanha no local de Vaurala do que dizer que havia muitos terrenos baldios. Custa muito desenvolver e construir um edifício, e não é que não haja terreno suficiente mesmo com o terreno existente, mas a montanha que fica sozinha. Você pode encontrá-lo? E Kim Jong-il tinha algo para ver em um lugar onde nem mesmo o presidente do Vaurala estava prestando muita atenção. 100 milhões won foi retirado. Saldo restante KRW 301.300. Eu tinha algo para ver. 100 milhões won foram pagos. Saldo restante KRW 100.301.300. 100 milhões won foi retirado. Saldo restante KRW 301.300. Depois. Anel em T. 100 milhões won foram pagos. Saldo restante KRW 100.301.300. Você é um pirralho de verdade? Kim Jong-il sorriu como se fosse um absurdo quando viu mais de 40 novas mensagens em seu smartphone. Para ser honesto, Kim Jong-il não gosta de trair os outros, e mesmo trazer à tona a história de 10 milhões de won para Ah Rin-choi estava apenas dizendo isso para mantê-la afastada, não para trapacear. Então foi devolvido. Gentilmente dizendo a eles para não deixá-la ir novamente, até mesmo empurrando-os com brigas afetuosas. No entanto, a única coisa retornada foi a mensagem de que 100 milhões foram depositados. Na verdade, quantas vezes devo apenas aceitar em um ponto e fingir que não sei? Eu até pensei isso. Arin-choi, por favor, me avise. Arin-choi, com olha para o coelho fofo dizendo ou não. Kim Jong-il estava repetindo esse absurdo, pensando que seria mais chato no futuro se ele ficasse parado depois de receber esse dinheiro. Kim Jong-il, por favor, saia. 100 milhões won foi retirado. Saldo restante KRW 301.300. Depois. Para ser honesto, se Kim Jong-il não tivesse dinheiro suficiente, esta situação não teria sido tão ruim, mas ele não estava realmente programado para ficar sem dinheiro. Mais do que tudo lá. Incomodado. Foi irritante. Quão irritante você é? Isso só me incomodou muito. Claro, foi também por causa de sua personalidade que ele nunca hesitou quando começou corretamente, mas era mais trabalhoso do que ele pensava ensinar aos alunos. Vem. Assim que você envia dinheiro, seu smartphone toca terrivelmente. No entanto, Kim Jong-il decidiu desligar o smartphone e se concentrar no que tinha que fazer e fechou os olhos. Nesta noite de luar, a razão pela qual ele escalou a montanha no local de Valhalla, que ele nem conseguia ver, era porque ele tinha trabalho a fazer. Depois. Por isso Kim Jong-il, que desligou o telefone que não parava de tocar, suspirou calmamente e começou a mexer a magia em seu corpo. Comparado ao seu corpo original, a quantidade de mana igual às lágrimas era menor que uma quantidade muito pequena. Outros diriam que não podiam fazer nada com esse poder mágico, mas Kim Jong-il era diferente. É possível mesmo com apenas uma pequena quantia. No entanto, Kim Jong-il, que engoliu as costas pensando que o controle de mana era muito difícil, começou a espalhar sua mana o mais amplamente possível. Ondas azuis pálidas ao redor de Kim Jong-il que em um instante. Logo se espalhou pela montanha e logo afundou no solo. Nele, Kim Jong-il tentou sentir algo com os olhos fechados. Alegrar. Logo depois, Kim Jong-il sentiu algo afetado pela magia que ele havia espalhado e começou a se mover em direção a ele com um sorriso nos lábios. Você montou a montanha por cerca de 5 minutos assim? Aqui. Kim Jong-il sorriu enquanto olhava para a terra entre as árvores grossas como se estivesse muito satisfeito. Então, vamos começar? Ele começou a cavar o chão com a pá que trouxera. A razão pela qual Kim Jong-il cava o chão. Esse é Kim Jong-il. Não, foi por causa do bilhete escondido por Kim Jong-un há 300 anos atrás. Ok. Observações. É novo, mas 300 anos atrás,
quando Kim Jong-il viveu, a situação era tão ruim que o fim do mundo brilhou bem diante de seus olhos. No entanto, em tal situação, ele estava em uma situação em que tinha que escalar a torre da destruição com seus discípulos e, naturalmente, precisava de alguém para administrar os sacrifícios que havia coletado. Porém, como você sabe, o mundo caminhava para a destruição, então é claro que não havia ninguém para administrar a riqueza que ele havia acumulado até então. Então, o que ele escolheu foi fazer uma ressalva e guardar a riqueza que havia juntado até então. Não é feito apenas em um lugar, mas é dividido em vários lugares como se fossem feitos investimentos diversificados. Por via das dúvidas, alguém poderia ter descoberto Vigo por acidente e roubá-lo. Honestamente, eu me perguntei se havia algum lugar sobrando. Depois que ele reencarnou como Kim Jong-il pela primeira vez, a próxima coisa que ele fez depois de entender a situação foi investigar se as observações que ele havia feito permaneceram. Como diabos é depois de 300 anos? Pode-se perguntar, mas pesquisar Vigo foi mais fácil do que eu pensava. Kim Jong-il memorizou completamente os locais de suas observações com um mapa, latitude e longitude e, como resultado, ele foi capaz de investigar facilmente os locais onde as observações foram localizadas. O único arrependimento é que não há muitos comentários deixados quando ele descobriu. Pelo menos 3 coisas podem permanecer. E uma coisa é incerta. E entre eles, aquele que definitivamente permanecerá foi Vigo, que foi enterrado aqui, nas montanhas localizadas em Valhalla. Todos os outros lugares foram desenvolvidos por um longo período de 300 anos e se tornaram completamente diferentes do lugar que Kim Jong-il conhecia, mas esta montanha era a mesma, embora os arredores tivessem se desenvolvido até certo ponto. Além disso, não apenas isso, mas quando Kim Jong-il sentiu os arredores com a magia que ele não poderia controlar, apenas no caso, a conta mágica que reagiu apenas ao método que ele usou reagiu, então ele percebeu que suas observações foram completamente enterradas. Debaixo da terra, eu podia intuir. É por isso que Kim Jong-il cavou o terreno cheio de expectativas. 1 hora depois disso. Uma puta dessas. Um corpo muito fraco. Porra. Kim Jong-il percebe que seu corpo é ridiculamente fraco. Sob. Porra, eu deveria ter feito isso em um lugar raso. Percebendo que havia feito um comentário muito profundo, jogou a pá para o lado com um olhar que veio de Yunt e voltou atrás. E na noite seguinte. Porra. No dia seguinte. Que cabelo! Novamente no dia seguinte. Até o dia seguinte. Kang. Kim Jong-il que foi capaz de encontrar a porta para a observação que havia enterrado somente depois de cavar cerca de 10 metros no solo. Episódio 008. O que você é, 3. Kim Jong-il, é claro, pensou que Vigo seria mantido limpo. Esse também seria o caso, porque a conta mágica, que reagiu apenas ao método de detecção especial que Kim Jong-il que havia colocado por precaução, reagiu. No entanto, está mais bem preservado do que eu pensava? As observações foram armazenadas de forma mais limpa do que Kim Jong-il pensava. Claro, eu fiz o tratamento mágico, mas... Para ser honesto, Kim Jong-il pensou que os comentários teriam sido danificados até certo ponto pelo longo período de 300 anos, mas honestamente, ele não sabia que eles seriam tão bem preservados. De qualquer forma, a conclusão foi que os comentários foram mais bem preservados do que eu pensava, então Kim Jong-il ficou muito feliz. Vamos dar uma olhada. Kim Jong-il bateu diligentemente na porta aqui e ali com uma pá para sacudir a sujeira, então sorriu enquanto procurava um buraco para colocar a chave e coletou sua energia mágica com a mão. Vou. Ao contrário de alguns dias atrás, quando sentiu fadiga por usar uma quantidade muito pequena de mana, Kim Jong-il foi capaz de categorizar sua mana até certo ponto. Claro, foi o suficiente para torná-lo tangível, então Kim Jong-il usou sua magia por apenas alguns segundos e imediatamente começou a torcê-lo,
transformando uma mana tangível em um fio, estalando a língua no corpo que reclamava de fadiga. Bom. Logo, o poder mágico de Qin Zhou-Yu, que ele torceu e assumiu a forma de uma chave perfeita, entrou rapidamente no buraco da fechadura da porta. Clique. Abriu-se a porta de Vigo, que não se abria há 300 anos. É tão bom. Qin Zhou-Yu sorriu para ele e abriu a porta vigorosamente como se tivesse esquecido o cansaço de usar magia. Eu estou indo para o meio do dia. A porta se abre com um som desagradável. E logo, Qin Zhou-Yu sorriu quando viu que havia coisas que ele havia colocado na lixeira 300 anos atrás e entrou apressadamente na lixeira. A elasticidade que explode sem saber. O que ele viu imediatamente na frente de Qin Yon-O foi uma quantidade considerável de barras de ouro e vários anéis e joias. Fora isso, havia algumas armas que pareciam um pouco úteis, mas na verdade, ao invés de tais itens e armas, o que Qin Zhou-Yu realmente procurava era uma pedra negra ao lado de uma pilha de barras de ouro. Encontrado. 5 pedras pretas pequenas o suficiente para segurar em uma mão. Era uma pedra de armazenamento. É um pouco cedo por causa disso, mas encontrei Vigo imediatamente. Para ser honesto, a razão pela qual ele estava procurando por Vigo em primeiro lugar era para conseguir dinheiro. Porque seu corpo reencarnado, Qin Zhou-Yu, era órfão. No entanto, depois de fazer o vestibular para Valhalla e verificar a condição física de Qin Zhou-Yu, ele percebeu que precisava de um assento de armazenamento em Vigo em vez de dinheiro imediatamente. Honestamente, é um pouco decepcionante que haja apenas 5 deles. Qin Zhou-Yu sentiu pena de espalhar as pedras de armazenamento onde ele colocou seu poder mágico em vários lugares, mas estava no passado de qualquer maneira, então ele balançou a cabeça e afastou seus pensamentos. Você achou que precisaria de uma pedra de armazenamento em primeiro lugar? A razão pela qual ele colocou a pedra de armazenamento contendo sua magia em Vigo foi usar a magia da pedra de armazenamento para manter a magia em Vigo um pouco mais. Bem, agora que vejo, parece que um dos 5 já foi usado para reter a magia de Vigo. Restam 4? Para ser honesto, até mesmo ter 4 era o suficiente agora, e é um pouco engraçado, mas como Qin Zhou-Yu agora, eu não poderia realmente usar esta pedra de armazenamento corretamente. Eu poderia usar se quisesse forçar, mas... Mesmo depois de usá-lo assim, o corpo de Qin Zhou-Yu estava em condições tão ruins que a maior parte da mana da pedra de armazenamento não pôde ser absorvida em seu corpo e foi eliminada. Mas primeiro, se você conseguir o suficiente para aceitar o poder mágico e depois absorver a pedra de armazenamento. Qin Zhou-Yu sorriu como se não precisasse mais pensar nisso e, como teste, pegou uma pedra de armazenamento e gentilmente puxou a magia dentro dela. Sua aia, Tum. Qin Zhou-Yu fez uma expressão satisfeita com a magia de alta densidade que foi sentida, embora ele tenha retirado ligeiramente o poder mágico contido na pedra de armazenamento. Também é uma pedra de armazenamento. O desempenho é certo. Bem, na verdade, o que havia na pedra de armazenamento era sua própria magia, mas não importava para Qin Zhou-Yu, que encontraria uma maneira de consertar esse corpo em um instante, então ele colocou a pedra no bolso e pensamento. Bem, então, eu peguei a pedra de armazenamento. E o resto? Qin Zhou-Yu voltou o olhar e olhou para os anéis e barras de ouro empilhados no bingo e ponderou. Foi um pouco difícil para ele carregar todas as coisas nesta observação. Vamos deixar assim, não importa quantas pessoas não andem por aqui, não é seguro porque fica dentro do terreno do Valhalla, e foi muito difícil cavar de novo para enterrar de novo. E aí? Qin Zhou-Yu, que estava pensando nisso há algum tempo, enfiou uma pequena joia ou um anel fácil de carregar no bolso como se tivesse se decidido logo e enterrou o comentário. É várias vezes melhor do que ser pego de qualquer maneira. É por isso que Qin Zhou-Yu trabalhou diligentemente com a pá até quase o amanhecer e enterrou Vigo completamente. Rei Siftal, eu simplesmente não vou vendê-lo novamente. Então, com um banho duplo, voltei para o dormitório. Dentro da sala de aula. Avise. Diga-me, Muse está chegando em breve.
Avise. Você não vai me contar agora? Por favor, diga-nos. Sim, eu odeio isso. Ele fechou os olhos com uma expressão cansada enquanto respondia à voz de Shoyarin, com a qual ele estava tão acostumado. Vou morrer. Kim Joo-yeol estava pagando o preço por executar Nogada ontem à noite ao luar. Dores musculares por todo o corpo. Isso é ridículo. Em primeiro lugar, Kim Joo-yeol estava admirando o corpo que causava dores musculares por exagerar um pouco e estava trabalhando em um novo cronograma de treinamento físico. Afinal, eu estava planejando treinar meu corpo a partir da próxima vez que virasse Vigo. Por favor, diga-nos. No entanto, Arin Choi nem deu tempo a Kim Joo-yuk para fazer um cronograma em sua cabeça e ficou de boca aberta. Por favor, diga-nos. Por favor, diga-nos. Por favor, diga-nos. Por quê? Diga-me. Arin Choi cala a boca enquanto tenta falar, talvez não esperando que Kim Joo-yuk responda. Ao vê-la assim, Kim Joo-yeol perguntou novamente. Por que você está me pedindo para te contar? Para ser honesto, no começo ele não estava muito curioso ou interessado, mas como resultado de conversar ao lado de Kim Joo-yeol por quase uma semana, ele agora ficou curioso sobre os pensamentos íntimos dela. Sinceramente, eu não entendo nem um pouco, e você? Kim Joo-yeol estava confiante de que havia passado a semana após entrar em Valhalla ao máximo. No primeiro dia, graças ao estado deste corpo, não fiz nada, mas a partir do segundo dia saí e entrei pela janela, não pela porta da frente, com uma pá todas as noites para roubar Vigo, fazendo muitas piadas. Então, o que você fez antes do anoitecer? Pesquisei informações sobre esse mundo que passou há 300 anos. Felizmente, o conhecimento básico da vida que permaneceu no corpo de Kim Joo-yeol permitiu que ele usasse um laptop sem muita dificuldade. E como resultado de repetir a busca por vários dias, Kim Joo-yeol adquiriu bastante conhecimento e percebeu que a quinta família tinha um tamanho maior do que ele pensava. Você não pode simplesmente pedir à sua família para lhe contar? Pergunta de Joo-yuk Kim. Arin Choi falou com ele como se não tivesse nada em que pensar. Não, eu tenho que aprender com você. Então por quê? Porque eu nunca vi alguém que impunha a espada melhor do que você. Com as palavras de Shoyarin, Kim Joo-yeol fez uma expressão vazia por um momento, então riu como se estivesse se divertindo. Você realmente acha isso? Acenar. Shoyarin assentiu como se não tivesse nada para pensar duas vezes sobre a pergunta de Kim Joo-yuk. Então e quanto ao seu pai? Pai. Então, seu pai não é o chefe do clã Shoijin, que usa principalmente espadas? Então, seu pai não usa a espada melhor do que eu? Com as palavras de Kim Joo-yuk, Shoyarin abriu a boca, mas... Kim Joo-yeol, venha para a sala dos professores. Infelizmente, a boca de Arin Choi foi fechada pelas palavras de Lee Gon-kim, o professor da classe, que de repente entrou na sala e ligou para Kim Joo-yeol. Escritório de um professor? Kim Joo-yeol responde como se estivesse incomodado. Kim Yi-gun olhou para ele como se não gostasse, mas como se não pudesse evitar, ele suspirou e falou. Sim, foi o que pedi da última vez. Você não quer ouvir? Oh, isso é uma boa notícia, eu vou ter que ir ouvir. Kim Joo-yeol imediatamente se levanta de seu assento e se move em direção a Kim Yi-gun. Ah! Com isso, Shoyarin olhou para as costas de Kim Joo-yuk sem saber e fez uma expressão mal-humorada. No entanto, amanhã às 6 horas em frente ao ginásio. Não odeie. Logo, com as palavras de Kim Joo-yeol que se virou, ela arregalou os olhos sem nem perceber. Acenar. Ele respondeu com um vigoroso aceno de cabeça. Uma sala de descanso em um lado da sala de aula. Eu tenho que ir para a próxima aula, então vou falar rapidamente. Em primeiro lugar, a permissão para acessar a sala da constelação que você mencionou foi finalmente aprovada. São boas notícias.
Kim Joo-yeol sorriu e respondeu às palavras de Kim Yi-gon. No entanto, Kim Yi-gon falou sem perder a expressão. Mas é até o primeiro andar do porão. Até o primeiro andar do porão? Sim, desculpe, mas você não pode entrar no segundo andar do porão, então você deveria saber disso. É Kim quem traça a linha como se não pudesse ir além disso. Para isso, Kim Joo-yeol respondeu levemente. Bem, tudo bem. Por que você está olhando assim para mim? À pergunta de Kim Joo-yeol, ele respondeu com uma expressão um tanto envergonhada e limpou a garganta. Não. Para ser honesto, eu sabia que Kim iria argumentar porque ele só poderia descer até o primeiro andar do porão, então me preparei. O que? Em vez disso, Kim Joo-yeol, que aceitou tão facilmente, perguntou com uma expressão bastante tímida. De qualquer forma, agora temos que decidir o dia em que entraremos na sala. Quando você quer entrar? Tire os chifres também, e eu estou bem hoje também. Desculpe, mas isso não é possível hoje. Pode ser possível amanhã. Então vamos fazer isso amanhã. O que? Kim Joo-yeol respondeu levemente. Vendo sua aparência, Kim Yi-gon de repente ficou curioso sobre por que Kim Joo-yeol estava tentando entrar na sala da constelação, mas logo abandonou esse pensamento. Embora já estivesse no primeiro andar do porão, era porque Kim Yi-gon não precisava mais se preocupar com esse assunto no momento em que foi aprovado para entrar na sala da constelação. E acima de tudo, ele odiava ser incomodado. Então, vamos voltar agora que terminamos de conversar. Vou deixar você entrar e sair da sala da constelação depois da aula de amanhã. Antes de você voltar, eu tenho uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Tente. Mesmo se eu descer para o segundo porão, não vou me tornar um criminoso, certo? Isso é uma coisa natural. Claro, ele seria expulso de Valhalla por essa responsabilidade. Mas se isso acontecer, é melhor você se preocupar com seu corpo em vez de se preocupar com a expulsão. Por quê? Porque se você se aproximar do segundo andar do porão, será mais rápido para você se tornar um louco porque não pode suportar o contato mágico das constelações do que ser expulso. Nas palavras de Kim Yi-gon, Kim Joo-yeol fez uma expressão muito interessante. Então eu ouvi o que eu queria ouvir, então eu vou. Como se realmente gostasse, ele saiu da sala de descanso sem um sorriso nos lábios. O que? Vendo isso, Kim Yi-gon olhou para o lugar que ele deixou por um longo tempo, sentindo uma sensação de desconforto. E? Você é Kim Joo-yeol? Kim Joo-yeol, que estava saindo da sala do professor e voltando para a sala de aula, franziu a testa para as pessoas que estavam em seu caminho. O que são esses valentões?